transforma negócios, conecta pessoas e transforma oportunidades em resultados reais. Com soluções financeiras inteligentes, você tem mais crédito, mais economia e mais velocidade para o crescimento da sua empresa. Planos de saúde e clube para quem cuida da sua equipe e valoriza quem faz seu negócio acontecer. Eventos e redes de negócios que abrem portas e colocam você no centro das melhores conexões. Espaços modernos e versáteis para reuniões, treinamentos e grandes eventos. Formação e recrutamento sem burocracia para equipes mais fortes e produtivas. Tecnologia e certificações que garantem agilidade e confiança para a sua empresa. A CIRP, 104 anos, apoiando quem empreende. Unidos pelo mesmo propósito, uma parceria que vai além da medicina. Nossa missão? Salvar vidas. Nosso compromisso é com as pessoas e nosso objetivo, democratizar o acesso à saúde de qualidade. Com inovação e crescimento contínuo, transformamos mais que a saúde, transformamos vidas. Cuidar de pessoas é o que nos une. Quem está ao seu lado nos momentos mais importantes da vida? Mais do que estar ao seu lado, estamos sempre presentes. Pois parceiro é aquele que está sempre junto. É em quem a gente confia ter por perto em todos os momentos. Há mais de 75 anos sonhamos e construímos juntos com os nossos clientes, parceiros e colaboradores. Uma história de evolução que se renova e se transforma com inovação e tradição. Compartilhamos a caminhada e chegamos mais longe. E nos tornamos especialistas em projetos de vida. O parceiro na realização dos seus objetivos pessoais e profissionais. Ser o parceiro de cada passo, dos que já foram dados e dos que ainda virão. Seja qual for o seu próximo passo, estaremos lá. Rodobens, o parceiro do próximo passo. O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. Todos os dias a vida desperta em pequenas histórias. Histórias que nascem no silêncio da manhã. Em cada gesto de cuidado, em cada olhar, em cada sorriso, descobrimos o que realmente importa: o amor, a esperança, a presença. A odontologia está além do tratamento. Ela transforma vidas, abre caminhos, cria novas lembranças. Porque todo sorriso é um convite para celebrar a vida. Você é um agente de transformação através da saúde e sorrisos. Uniodonto. O nosso sorriso é único. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao auditório da CIRP para mais uma noite de capacitação. De boas práticas. Esse encontro, pessoal, ele integra um calendário estratégico desenvolvido pela diretoria dos núcleos multissetoriais da CIRP. E ele tem um objetivo bem claro, que é fortalecer o ecossistema empresarial da cidade por meio de informação de qualidade, inovação e conexões que geram impacto real nos negócios. Hoje, nós vamos mergulhar em um tema que certamente impacta o negócio de cada um de vocês aqui, e que vai permitir que vocês tenham ferramentas exatas para avançar para um próximo nível e se preparar para o ano que está batendo aí na nossa porta. Nessa imersão estratégica de hoje, a nossa convidada especial vai nos ajudar a desvendar como alinhar interesses diferentes e transformar intenção em resultado. Em outras palavras, a Adriana Neves, a nossa convidada, vai apresentar um método prático de planejamento estratégico.
Para essas empresas, para vocês, para a gente, para nós que precisamos organizar prioridades, focar em recursos e executar com disciplina, do diagnóstico à entrega. Agradeço desde já pela presença de cada um de vocês, pela disponibilidade em estar nessa noite, para encerrarmos essa terça-feira. E para iniciar, então, eu convido para fazer a sua saudação, para contar um pouquinho sobre o propósito desses encontros, o diretor dos núcleos multissetoriais da CIRP, Nelson Neves. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje no nosso 5º evento. E esses eventos de capacitações, né, quando a gente pensou isso lá no começo, a gente pensou em fazer algo que realmente a gente pudesse aplicar na prática, né? Em todos os outros eventos que nós fizemos, a gente teve esse cuidado, essa doação do nosso tempo, para a gente poder fazer algo que vocês, empresários, pudessem aplicar e sair do evento já no outro dia, colocando isso em prática e aproveitando todo esse aprendizado. Falando um pouquinho aqui sobre o que são os núcleos multissetoriais. São núcleos divididos por diferentes empresas, né? Diferentes segmentos, onde a gente busca, dentre outras coisas, sanar algumas dores que o empresário tem. A gente sabe que quando a gente se torna empresário, a gente se torna meio solitário. Então, essa solidão empresarial, a gente busca atender através dos núcleos. São vários núcleos, e eu já faço aqui, desde já, um convite. Se você, por um acaso, não é nucleado, que fale com a gente, fala aqui com o pessoal da CIRP, e a gente possa te explicar como que funciona. São reuniões semanais, reuniões quinzenais. Eu acho que isso vai trazer um benefício para você. Falando sobre tudo que a gente falou, a gente teve a oportunidade de falar aqui, nesses encontros ao longo desses meses, sobre NR1, falamos sobre marketing, como a perda silenciosa de clientes, falamos do Gibote, que trouxe aqui uma série de insights sobre o varejo, falamos com o nosso David e com o Luciano a respeito de estratégias para a gente poder vender mais, e hoje a gente tem aqui o fechamento, nada mais, nada menos, com a Adriana, minha amiga, minha prima, minha colega de faculdade. A gente tem história, viu? Então, olha, eu espero que vocês aproveitem. Vai ser um fechamento e que, na verdade, assim, é uma abertura, né? Para a gente poder se preparar para esse ano que vai vir. Aproveitem. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas palavras, Nelson. Dando continuidade, convido nesse momento para dar suas boas-vindas e cumprimentá-los nessa noite a vice-presidente da CIRP, Daniela Brandi. Boa noite. Boa noite. A Associação Comercial completa, daqui a 3 dias, 105 anos. Dia 17 de outubro, nós completamos 105 anos. E a gente está aqui comemorando da forma que ela mais gosta de comemorar, com capacitação. Com uma das pessoas que mais representam e abrilhantam a Associação Comercial, que é a nossa eterna presidente, Adriana Neves. Quando a gente sentou para desenhar o que seriam essas palestras de capacitação dos núcleos multissetoriais, e a ideia era poder suprir esses núcleos, independente da sua segmentação, e eles são segmentados em negócios específicos, para que vocês possam trabalhar boas práticas, para que vocês possam trabalhar rede de contato, capacitação. A gente definiu o seguinte: a gente precisa oferecer o que é fundante, o que é alicerçante, independente do qual seja a segmentação, mas que todos precisam. E a gente falou, a gente precisa de planejamento estratégico. E eu liguei para a Adriana. Adriana, tudo bom? Olha, a gente está com uma ideia, isso há 6 meses atrás, 7 meses atrás, de fazer esse ciclo de capacitação, e a gente gostaria de poder encerrar com planejamento estratégico. Dani, a ideia é ótima. Pode ser em novembro?
Não, Dani, novembro já é para estar desenhando, tem que ser em outubro. Então, a gente está aqui na melhor hora de poder falar de planejamento estratégico. E, Adriana, você falar? Dani, é o assunto que eu mais gosto, para onde eu mais gosto de estar. Você falou isso. Então, a gente está aqui hoje muito feliz, fechando com muito sucesso, e todas as palestras estão gravadas. Se vocês tiverem interesse de assistir, estão todas no nosso YouTube. É só entrar lá, que vale a pena. É, de fato, uma capacitação. A associação comercial, ela se baseia em 3 pilares. Capacitação, que é o que a gente adora fazer, e o que é muito claro para nós, que não tem como hoje nós estarmos no mercado de trabalho sem estarmos nos atualizando constantemente. Rede de contato, porque a gente se conecta e conhece e aprende nessas conexões. E representatividade. A gente consegue várias coisas através do associativismo. O nosso clube de vantagens, os nossos benefícios, a gente só consegue porque somos em 5.000 CNPJs para poder negociar. Todo mundo quer poder estar junto com a associação comercial. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem muito essa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelas palavras, Dani. E agora, então, vamos à razão de estarmos aqui essa noite. É uma grande honra, uma enorme felicidade, apresentar a nossa palestrante dessa noite, que, aliás, um dado curioso, fui pesquisar o mini currículo da Adriana hoje, para poder contar um pouquinho da história dela para vocês. E eu perguntei, qual que é o cargo da Adriana hoje na Conebel? Ele me deu 3 opções, falou, a melhor decisão é que você pergunte para ela, no chat GPT. E, para além dessa mente brilhante, que a Adriana é à frente da Conebel, é melhor que a gente introduza um pouco na história dessa pessoa que tanto contribuiu para a história da CIRP. A Adriana é formada em Administração de Empresas e Direito, é pós-graduada e possui MBA executivo em Gestão Empresarial. Sob sua gestão, a Conebel se consolidou como referência regional em performance, inovação e responsabilidade social. Além da atuação empresarial, a Adriana teve papel importantíssimo na representação de classe, tendo presidido a Associação Comercial de Rio Preto, a ACIRP, entre os anos de 2012 a 2016. Hoje, ela ocupa o posto de presidente do Conselho Fiscal da entidade. A trajetória da Adriana é marcada por liderança, compromisso com a comunidade e a defesa de um ambiente de negócios inclusivo e sustentável. Com muita alegria, Adriana, o palco é seu a partir de agora. Esse chat GPT, gente. Vocês já pediram para o chat GPT descrever vocês? Peçam, ele me descreveu muito melhor do que eu sou. Boa noite, gente. Tá tudo bem? Deixa eu ver o horário aqui, para eu me programar. Vai dar tudo certo, Dani. Primeiro falei para a Dani que eu achava que nós não devíamos fazer uma palestra, mas sim o passador. Lari, por favor. Já está ali? Obrigada, David. Que nós não devíamos fazer uma palestra, e sim um treinamento. Aliás, eu estou num momento lá na empresa de falar que a gente tem que lembrar da diferença do que é palestra, do que é treinamento, do que é reunião. Porque como todo mundo agora gosta de falar, todo mundo quer dar palestrinha, né, turma? Então, o pessoal, viu, Cirele, a turma não quer mais fazer reunião. E reunião é para resolver problema. Então, vocês... Problema. Treinamento é quando você passa o conteúdo e as pessoas aprendem e trocam. E palestra é palestra. Então, hoje, eu me proponho a que nós não tenhamos uma palestra. Eu vou usar bastante do material de uma aula que eu faço, de um treinamento que eu dou, da experiência que eu tenho durante muitos anos. Então, esse material aqui tem uma reunião de muitas das coisas que eu sou e que fez diferença na minha vida. E eu realmente gosto de passar. Então, eu vou fazer uma apresentação aí nos 15 minutos. 1 hora, mais ou menos, a gente vai falar sobre planejamento estratégico mesmo. Vou falar para vocês tirarem fotos, vou fazer pergunta, vou andar entre vocês. E, ao final,
mais uns 10 minutos para um fechamento. Tá bom assim? Então, todo mundo que me conhece, todo mundo já me ouviu falando? Quem nunca me ouviu falando? Ixi, tem bastante gente, Dani. Tá quase inédito deles. Então, eu vou me apresentar rapidinho. O Bruno já falou aí, eu sou formada em administração, tenho pós-MBA, faço curso todo ano, sou colega de turma do meu primo Nelson Neves, apesar de eu ser bem mais nova que ele, mas somos da mesma turma. Eu comecei a trabalhar na empresa em 1982, no financeiro da empresa, então, para os bons de matemática aí, por favor, me poupem, não façam comentários, eu acabei de nascer e fui trabalhar na empresa. E passei por todas as áreas, eu comecei com 13, viu, gente? Pode fazer as contas. E, o Alexandre Amber está ali também. E passei por todas as áreas da empresa e depois, né, fui presidente da Alarme, fui presidente da CIRP, sou da Federação dos Revendedores Ambev, então eu gosto de associativismo. Associativismo é a soma dos tijolinhos e a gente fica do tamanho do poder público. Cada um de nós é um tijolinho, então eu realmente acredito e gosto disso, né? Algumas curiosidades aí da minha história, né? Meu presente de 6 anos de idade foi uma viagem de carreta com meu pai, aprendi a andar de bicicleta no meio das caixas de cerveja e no pré-primário, em cima da cadeira, né? Achando que eu era palestrante, eu já era um pouco metida a falar. Minha turma do MBA da Ambev, aqui no meio está o Marcel Teles, né? Então, a Ambev em 2000 fez um MBA para os 50 principais executivos da companhia, seriam pessoas que iam liderar a Ambev pelo mundo, né? E eu tive a sorte de conseguir uma das 2 vagas para os revendedores, só 2 vagas para revendedores. E aí eu gosto de contar que eu consegui uma dessas 2 vagas, porque meu currículo foi selecionado entre 300 e poucos. Eu estava lá entre os 28 e 30 selecionados. E no fim eu achava que ia ser uma canetada, viu, David? Aí eu falei, nossa, se eu encontrar alguém no elevador, sabe, você tem que estar com a mensagem pronta, né, para quando você encontra alguém, sabe a oportunidade da tua vida? E eu encontrei um diretor da Ambev no elevador. Lógico que eu vi ele indo para o elevador, né, gente? Eu nem sabia que andar que eu ia, eu apertei qualquer um. Eu falei, olha para mim, me dá uma chance. Eu quero aprender com vocês. Depois, se vocês não me quiserem mais como revendedor, eu vou ser qualquer coisa, eu vou distribuir salsicha. Mas me deem essa chance. E eles me deram, Luana. Eu fui uma dos 2 revendedores que fez o MBA e foi muito importante para mim. Aqui foi a extensão em Purchase, perto de Nova York. E ali eu estou recebendo o prêmio como 2º lugar. Esse aqui é o Brito, é o CEO global da Ambev até então, né? E esse momento foi muito importante, porque eu rachei de estudar, turma. Mas eu estudei muito, eu me esforcei muito para aparecer entre os caras. E aí o meu mestre, né, o professor Vicente Falcone, então já falando um pouquinho sobre gestão, quer aprender sobre gestão, quer aprender sobre planejamento estratégico, leia os livros do Falcone. Qualquer um. Mas ele realmente é um mestre de gestão no mundo, e eu tive a oportunidade de, por quase 2 anos, liderar o comitê de gente e gestão da Ambev junto com ele, em reuniões junto com ele. Então, realmente, foi um aprendizado incrível. Aí, quando as 5 mulheres revendedoras Ambev, nós saímos na capa da Exame, né? Nós somos só 5 mulheres, num grupo aí de 240 homens. A minha turma da Conebel, nós somos 370 hoje. Para quem não sabe, né? A Conebel era uma revenda antártica. E aí, quando teve a fusão da Brahma com a Antártica, virou Ambev, a gente estava praticamente fadado a estar fora do sistema, e eu acho que essa abordagem, Drica, do me dar uma chance, eles me deram uma chance. Hoje já dá para sair com alguma dignidade, né? Se eles quiserem vir aqui me comprar, já dá para a gente sair com alguma dignidade. E aí, alguns treinamentos lá na Conebel, o ABZ, os desafios todos, isso é o nosso auditório lá da Conebel, a gente investe bastante em treinamento. Os líderes no desafio do bônus e assim. E esse ano, nós nos tornamos, Bruno, cadê o Bruno? O ChatGPT só esqueceu de falar isso, que é muito importante. A Conebel, esse ano, nós nos tornamos um dos 10 embaixadores da Ambev. É um prêmio que, para você ganhar, você tem que estar entre os melhores do programa de excelência, Aurélio, durante muitos e muitos anos. E esse ano, então, a gente se tornou... Eu sou uma embaixadora da Ambev, está lá meu anel, um evento para 3.000 pessoas. Foi um momento realmente de uma consolidação, assim, uma celebração da carreira.
Aí minha prática de gestão, então, começou na Ambev, na Conebel. Na associação comercial foi um treinamento muito grande, viu, Nelson? Porque eu fui a primeira diretora dos núcleos setoriais. A diretoria dos núcleos multissetoriais foi criada na gestão do Maurício Belotti, se chamava Empreender, né, Dani? E eu fui a primeira diretora. Então, dar treinamentos para os núcleos setoriais foi uma coisa que me ajudou bastante. E depois no curso, né, no curso do Segente, que é um curso de gestão na prática, que a gente treina muito dando aula, né? Estou acabando a apresentação, aqui é um dos momentos mais importantes da minha vida, é minha posse na associação comercial, neste salão, eu estava aqui nessa ponta, e eu estou no finalzinho aqui da minha posse, no meu discurso de posse, meu filho na época entrando comigo, as crianças da Alarme tocando na minha posse, foi uma surpresa, um presente para mim, as crianças da Alarme tocando. Vocês estão aqui, Dani e Gil, vocês estão por aí. Que a foto está meio cortada. Olha o Gil lá em cima. E nessa hora, gente, eu estou falando assim. Estão aqui, junto comigo, homens e mulheres de bem. Daqueles que querem mudar o mundo, fazem a sua parte, trabalhando voluntariamente pela sua comunidade. Quer mudar o mundo? Quer fazer alguma coisa pelo mundo? Trabalha voluntário, numa associação, numa ONG, alguma coisa na tua cidade. Então, essa era a minha mensagem aqui. As nossas reuniões. Aqui foi quando a CIRP ganhou pela primeira vez o prêmio de melhor gestão de associação comercial do Estado de São Paulo. E eu gosto de mostrar essa foto para lembrar, porque todo mundo aqui é líder, né, gente? Todo mundo aqui é líder. Quem veio estudar, treinar planejamento estratégico é porque está liderando um projeto, está liderando a empresa, todo mundo aqui é líder. E esse é um dos principais atributos que o líder pode ter para se consolidar, que é reconhecimento. Eu estou segurando o troféu no meio e todos os diretores e funcionários da CIRP estão segurando uma réplica do troféu. E isso aqui é para lembrar que ninguém faz nada sozinho. A gente sempre tem que lembrar de reconhecer a nossa equipe. Por isso que eu gosto sempre de mostrar essa foto. Reconhecimento é uma coisa, meritocracia é outra coisa, eu vou falar no final. Meritocracia é por esforço. Reconhecimento é pelo esforço. Meritocracia é cresce mais quem entrega mais. Mas os dois são muito importantes. Então, reconheça a sua equipe. Vocês estão ali, né, Bruno? Você se achou ali. Bom, mas ser voluntário e associativismo tem hora de começar e hora de acabar. Ali está o meu sorriso, assumindo a CIRP pelas mãos do Maurício Belotti, e o meu sorriso entregando a CIRP para o Paulo Sader. Então, é só para lembrar que desafio é bom, mas tem hora de começar e hora de acabar. Então, por isso, Dani, sou muito feliz de estar aqui. Eu falo que ser ex-presidente é muito melhor que ser presidente. Vocês podem contar comigo sempre. Aqui os cursos do Gestão na Prática. E vamos lá. Apresentação feita. Quero perguntar para vocês, Silvana, o que é planejamento? E para que a gente faz planejamento? Está cheio de amigo meu aqui, vou chamar um monte de gente. Para que a gente faz planejamento? Para chegar no objetivo de forma mais eficaz. Como se chama? Maicon, parabéns. Nós temos vários especialistas aqui. O Narciso pode vir aqui dar uma aula. A gente quer chegar no objetivo. Qual que é o objetivo de toda a empresa? A empresa existe para quê? Para ter lucro, né, Aurélio? As pessoas, às vezes, respondem assim, para ter sustentabilidade, para ter perpetuidade. Gente, tudo isso é através. As nossas empresas têm que ser sustentáveis, a gente tem que fazer de tudo para elas se perpetuarem, mas a empresa existe para ter lucro, para ter resultado. Como é que a gente faz para ter resultado? Como é que a gente faz para ter resultado? Cara, que você que está há tantos anos no mercado, como é que uma empresa faz para ter resultado? Trabalhar. Gestão. A gente acorda todo dia de manhã, nós temos que pensar no nosso arroz e feijão de todo dia. O que é o arroz e feijão de todo empresário?
eu acordo de manhã e vou para a minha empresa pensando o seguinte: o que eu posso fazer para vender mais? E o que eu posso fazer para gastar menos? Tá certo? Não é isso? Olha que fácil. Podemos ir embora, acabou. Não é? Não é, Marcelo? Se eu vender mais, gastar menos, não é, Germano? Vou ter mais resultado, acabou, posso ir embora. A verdade, e eu falo isso muito para a Ana, falo para a Dani também, eu não aguento mais guru de internet falando o que eu tenho que fazer. Gente, mas o povo sabe tudo agora, não é? Você entra na internet, o povo sabe tudo, de qualquer assunto. E agora eu tenho falado assim para as pessoas, o Vinícius me ouve direto falando isso, né, Vinícius? Não me fala o quê? Me fala como. Porque o que fazer para ter resultado é fácil, vender mais, gastar menos. Como que eu faço isso? Como que eu faço para vender mais? Como que eu faço para gastar menos? E isso começa a entrar numa outra esfera, Aurélio. Você falou certo, gestão. E como é que eu faço uma excelente gestão? Como fazer uma excelente gestão? Começa por onde? O Falcone, aquele cara que eu sou muito fã, ele fala que gestão começa pela liderança, mas ela tem que ter conhecimento técnico e tem que ter método. E eu costumo dizer, e eu aprendi no decorrer dos anos que eu faço isso aqui, que o método tanto faz, Germano. Método tanto faz. Aliás, nesse momento de inovação, as pessoas, o David que gosta de inovação, as pessoas estão tão atraídas por inovação que qualquer ferramenta nova que surge, a gente muda para aquela ferramenta nova. E muda para aquela ferramenta nova. Ah, é PDCA. Não, é Design Thinking. Não, agora é Planner. Não, mas eu vou usar através do Scrum. Não, porque agora eu vou usar o... Fala mais uns aí, Narciso. Agora eu vou usar Scrum. Agora eu vou usar Planner. Agora eu vou usar... 1000 ferramentas. Cada dia surge uma nova. Surge uma mais sexy. É isso, Rita. É uma mais sexy, é uma mais atraente, é uma mais moderna. Gente, o que faz a diferença é a disciplina. A ferramenta tanto faz. Se você usar uma ferramenta muito simples, com disciplina, vai dar certo. Se você usar uma ferramenta super sofisticada e não tiver disciplina, não vai dar certo. A disciplina é muito mais preponderante que dá certo. E aqui eu já estou dando uma dica pós-planejamento estratégico. Ao escolherem a ferramenta que vocês vão usar, tem que ter disciplina. Só assim que vai dar certo. Tá? Então, começando pelo método que eu escolhi, e eu escolhi, Germano, o método mais simples que tem. O que eu acho mais eficaz e que é o mais testado, mas que se vocês fizerem na empresa de vocês com disciplina, eu garanto para vocês que vocês vão melhorar os resultados de vocês. Quem já ouviu falar no método do PDCA? Quem quer falar? Você não vale, Alexandre. Omar, quer falar? O que é o PDCA? Plan, do, check e act. Gente, primeiro, você tem um problema. Então, você planeja. Você faz o plano. Depois que você fizer o plano, você checa o plano. Primeiro você diagnostica o problema, faz o plano, checa se está dando certo, checa os seus indicadores. Está dando certo, padroniza, não está dando certo, roda de novo. Não é a vida isso? Eu tenho um problema. O que eu vou fazer para resolver? Faça um plano de ação. Fiz o plano de ação, deu certo, padronizo na minha vida. Não deu certo, começa de novo. Tem um problema. O que eu vou fazer para resolver? É a vida rodando. Parece uma coisa tão sofisticada, PDCA, método do PDCA, Drica, artista deve entrar em pânico, né? Deve falar assim, nossa, que coisa chata. É a vida acontecendo. Analisa o problema, defina a meta, elabora o plano de ação.
treino a turma e executo, põe o plano de ação em prática. Daí um mês, eu tenho que parar para ver se está dando certo. Porque o que acontece? Eu faço um plano. Se eu não parar para ver se esse plano está dando certo, eu só percebo daqui a um ano que não está dando certo. Já foi, já venceu o prazo. Tá, aí eu paro para ver os indicadores, deu certo, padronizo, não deu certo, começo de novo. Eu vou exemplificar isso aqui, tá? Vocês não estão conseguindo ver, eu vou exemplificar isso aqui. Bom, escolhido o método do PDCA, a gente vai dar uma treinadinha. Mas como está muito na moda, não dá para eu deixar de falar que tem inovação que vem muito para ajudar, viu, David? E esse é o modelo do Design Thinking, que está tão na moda agora nas empresas de startup. Vê se não é o PDCA, igualzinho o PDCA, com 2 etapas a mais, que é o prototipar e o testar. E quando eu prototipo e testo, o que acontece? Se eu errar, eu erro rápido e barato. O que eu estou dizendo com isso, gente? Eu faço um plano, antes de eu pôr o plano inteiro em ação, eu faço um teste, eu faço um piloto, eu prototipo e testo, porque se eu errar, eu erro rápido e barato e começo de novo, tá? Mas é o PDCA. Bom, então vamos começar a fazer planejamento estratégico. Quando a gente começa o planejamento estratégico, a primeira etapa que você tem que fazer na empresa de vocês, e o ideal é que vocês façam agora. É claro que se a gente fosse fazer mesmo, né, Vini, um planejamento estratégico, a gente dura um dia inteiro fazendo, né? Com os alunos, a gente fica um dia inteiro, às vezes 2 dias inteiros, o Amber já fez com a gente, inteiro fazendo. Aqui nós vamos tentar passar para vocês em 1 hora. Então, vocês tirem foto e anotem, que depois vocês vão fazer com a turma de vocês. Primeira coisa, reúne a equipe. Pega as principais pessoas, as principais cabeças da empresa de vocês e reúne. E traga para participar com vocês. Ah, são os principais cargos? Não necessariamente. É claro que se você convidar alguém que seja encarregado e não convidar o supervisor, o gerente, realmente sempre dá problema na empresa, né? Mas são as principais pessoas, as pessoas estratégicas. Por quê? Mesmo que você tenha muita convicção e você direcione o pensamento, só dela participar, ela já vai sair engajada e comprometida. Então, toda vez que você fizer planejamento, não faça sozinho. Traz a equipe junto, porque a equipe depois já sai comprometida. Aí, nessa hora, vamos fazer um diagnóstico da empresa. Quais são os controles, quais são os processos, o que a gente faz de gestão de indicadores, o que a gente já tem. Então, eu pus um exemplo aqui, tá? Opa, deixa eu pular um, depois eu volto aqui. Pus na ordem errada. Então, esse daqui é um exemplo, por exemplo, de um diagnóstico que vocês podem fazer. Pode tirar foto. Isso aqui eu rascunhei, mas a empresa de vocês provavelmente tenha muitos outros controles. Aí eu dei uma rascunhada. Por exemplo, no administrativo financeiro. O que nós temos de processo financeiro? Temos conta corrente, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. O que a gente faz de controle e redução de custos? Afinal de contas, eu preciso vender mais e gastar menos. O que eu faço de controle? Eu faço controle de estoque, giro de produto, eu tenho um painel de indicadores, tenho gestão à vista. O que eu faço na gestão à venda, na minha gestão de vendas? Eu tenho cliente ABC, eu tenho curva 2080. O que eu tenho? Então, faz uma lista do que você tem e deixa as pessoas da empresa falar o que a gente precisaria ter. E discute ali. Gente, essa parte nós estamos aqui, ó. Ah, não pus ali. Nós estamos lá no P ainda, nós estamos diagnosticando o problema, tá? Isso aqui é só esquenta ainda, é só aquece, nós só estamos aquecendo. Nós estamos no diagnóstico ainda. E aí vai, olha, o que eu estou fazendo de IA, o que é o meu ERP, meu CRM, eu tenho alguma coisa de inteligência artificial? Então, faz um ali, deixa a turma aquecer e falar. Aí sim. Aí eu proponho que vocês façam, isso é novo, eu coloquei este ano, o ano passado, no final do ano passado, eu coloquei no nosso planejamento estratégico. Vocês podem fazer esse desenho. Esse diagrama está no livro Organizações Infinitas, do Júnior Bornelli, o Cristiano Cruel e o Piero Franceschi. Vocês conhecem eles? O Júnior Bornelli veio num evento aqui em Rio Preto. Eles escreveram esse livro que chama Organizações Infinitas.
Eles propõem esse exercício que eu achei super interessante. Antes de você começar o planejamento estratégico, também é no esquenta lá. Faz esse exercício aqui. O que a minha empresa precisa para operar? O que a minha empresa precisa para ser competitiva? E o que a minha empresa precisa para vencer? Marcelo, o que a tua empresa precisa para operar? Vou dar o exemplo da minha. A minha precisa de caminhão, precisa de vasilhame, precisa de funcionário, precisa de um RP. O que a tua precisa para operar? Tem que ter mais alguma coisa. Estoque, vendedores. Precisa... Você tem uma loja online? Vamos supor que você não tem uma loja online. Mas se você tiver, você não precisa dela para operar. Mas se você tiver, ela fica mais competitiva. Então, uma loja online estaria aqui. Mas vamos imaginar que todos os teus concorrentes têm uma loja online. Onde que a loja online vai estar? Se todo mundo tiver, ela passa a ser necessidade para você operar. É super interessante esse exercício, porque hoje, qual que é o nosso diferencial? Bonalise e Aurélio, o que vocês têm que torna vocês mais competitivos? Ou o que vocês precisariam ter ou têm que torna o negócio de vocês o campeão? Nossa loja tem que mudar presente. Presente. E para vencer, para ser o campeão? No online. Se todo mundo tiver presente, ele passa a ser para operar. Quando você faz esse exercício no planejamento estratégico, você começa a perceber o que você tem de diferencial em relação aos teus concorrentes. Você ainda está no diagnóstico. Você ainda está criando as suas fortalezas, fraquezas do SWOT, que nós vamos chegar já já. Mas deu para entender esse exercício? Faz sentido? Tiraram foto? Então, comecem, façam um diagnóstico lá para dar uma aquecida, desenhem esse diagrama aqui e comece a escrever aqui, ó. Motorista, caminhão, estoque, variedade de estoque. O que eu preciso para operar? O que eu preciso para ser competitivo? O que eu preciso para ser o melhor, para vencer? E você vai começar a comparar com os teus concorrentes. Depois disso, já passamos o diagnóstico, nós vamos fazer 2 análises de cenário, que são fatores da sociedade e fatores de mercado. E eu coloquei aí para vocês também o exemplo para vocês tirarem foto. Senta com a equipe em volta de vocês e faz primeiro esse exercício aqui. Olha, eu estou lá no pleno ainda, hein? Do fatores da sociedade, na parte de economia, o que me atinge? O que pode mudar o meu negócio? Dentro da parte econômica, juros, inflação, taxa de crescimento, desemprego, câmbio. Por exemplo, tem gente que está absolutamente dependendo do câmbio aqui. Afeta, não afeta? O que eu posso fazer para me preparar? Em tecnologia, que está afetando todo mundo também. O que está acontecendo de novos produtos, novas embalagens, automação e novas patentes? E vocês começam a rabiscar ali. Situação atual, tendência e observações. Adriana, o que eu posso fazer? Eu posso fazer positivo, negativo, rabiscar? É livre. Mas rabisquem, falem com a sua equipe sobre isso. Porque tem alguns itens que parece que não, mas podem afetar muito. Por exemplo, continuando aqui, quando eu falo em fatores da sociedade na parte social, modismo, preferência, aumento da população, idade da população, muda ou não muda os nossos negócios? O fator idade da população. O que está acontecendo hoje? Nós temos uma população mais velha, muita gente mais velha consumindo. Isso pode mudar ou não a programação dos nossos produtos, da nossa abordagem de venda, de como eu me comunico com o meu cliente? Quem que é o meu cliente?
que está acontecendo de modismo? Eu posso perceber que tem alguma coisa de modismo que vai afetar o meu negócio. Então, isso é exercício sério de ser feito. E discutam com a sua equipe. E eu pus aí vários outros itens, né? Na parte política, leis, está vindo a reforma tributária. Vocês já estão começando a analisar o que a reforma tributária vai afetar o negócio de vocês? Vai afetar o negócio de todo mundo. O que vai mudar na nossa precificação? Já está na hora da gente começar. Agora, em outubro, começam os testes. Já em janeiro, já começa a CBS e DS. Né, Narciso? Então, e incentivos fiscais, processo, controle, acompanhamento. Tiraram foto das duas. Vou voltar mais uma vez. Então, senta com a equipe e rascunhem sobre isso. Falem sobre esses temas. Talvez vocês tenham mais temas para acrescentar aqui. Inteligência artificial, inovação. Eu coloquei aqui o que eu tenho usado, mas vocês podem, inclusive, aumentar. Onde vocês estão no planejamento estratégico? Lá no PDCA. Gente, onde vocês estão aqui? Vocês ainda estão na primeira bolinha. Nós ainda estamos fazendo análise de cenário. Nós ainda estamos fazendo diagnóstico. Mas tudo isso para depois ficar mais rápido, tá? Depois que a gente discutiu tudo isso, nós vamos fazer em relação aos fatores de mercado, que nada mais são que os mesmos itens, mas levando em consideração todos os stakeholders, ou seja, todo mundo que se relaciona com a gente. Então, veja só, que são os mesmos itens, ó, econômicos, tecnológicos, sociais e políticos, só que eu quero ver em relação ao meu fornecedor, em relação ao meu credor, meu concorrente, cliente. Por que eu quero saber? Numa hora dessas, vocês descobrem que um concorrente de vocês pode estar ou na frente de vocês ou atrasado em relação a algum investimento, por exemplo, que vocês estão fazendo. E aí, nessa hora, vocês podem ter muito insight de um investimento, de uma comunicação diferente. Tá dando para entender, gente? Tá sendo prático, Dani? Me interrompam, tá? Me interrompam e pode perguntar. Vocês estão fazendo assim com a cabeça. Não sei se eles já estão começando a ficar com sono. Mas é isso. Nessa hora a gente tem insights do que pode estar acontecendo com o nosso concorrente, com os nossos consumidores, em relação, por exemplo, ao modismo, e a gente começa a prestar atenção nisso. Bom, aí nós vamos para o famigerado e famoso SWOT. Quem aqui já fez um SWOT? Todo mundo já fez um SWOT. Vocês sabem que o ano passado, o ano retrasado, tive uma discussão feroz até com uma pessoa que falou assim para mim: SWOT não faz mais sentido. E eu continuo acreditando que faz sentido. E eu vou explicar por quê. Chama a turma, vocês já discutiram um monte de coisa, já fizeram um super de um aquece, aí todo mundo junto, desenha a matriz SWOT, vamos fazer o SWOT. O que são as nossas fortalezas e as nossas fraquezas? Vocês sabem o que é isso? Lembra? Sil, lembra? Fortalezas e fraquezas são atributos nossos, internos. Oportunidades e ameaças é o que vem do mercado para a gente. Escrevam sobre isso. Agora, por que esse amigo meu que discutiu comigo falou, Germano, que SWOT não fazia mais sentido? Porque olha só que interessante, e é verdade. Até alguns anos, até, sei lá, 4 anos, não mais que 5 anos, nós temos o Cirelli, que tem cliente no Brasil inteiro, e precisava emitir boleto para o Brasil inteiro. Qual que era o banco que o Cirelli escolhia? E por quê? Qual? Brasil, Bradesco. Qual que era a maior fortaleza do Bradesco? Ter um número de agência. Porque qualquer lugar do Brasil que você ia, tinha uma agência do Bradesco, uma loja Pernambucanas. Hã? O que é, Narciso? Uma casa pernambucana, a gente pode cantar a musiquinha aqui da casa pernambucana, né? Quem bate, é o frio, eu canto inteira. E hoje,
qual que era a principal fortaleza do Bradesco? Hoje, qual que é a principal fraqueza do Bradesco? Tem um monte de agência. Ó, que louco. Não é muito louco? E por quê? Só minha mãe. Não, minha mãe vai no correio pagar o boleto no banco para ela ver na banco do bancada lá para ela ver os amigos dela. A principal fortaleza do Bradesco era ter um monte de agência, se tornou a maior fraqueza, a maior dificuldade, o maior peso, na verdade, o maior peso. Por quê? Aí eu e esse meu amigo discutindo, nós falamos o seguinte: porque a gente só vai considerar fortaleza e fraqueza se tiver o cliente no centro. Quando vocês estiverem fazendo o exercício, olha como muda, Germano. Quando você estiver fazendo o SWOT, você fala assim: essa fortaleza e essa fraqueza é seu ponto de vista do cliente ou seu? Porque se for seu, meu amigo, é vaidade. Isso é colocar o cliente no centro. Muda tudo. Muda tudo. Agora, não dá para deixar de falar também que nessa retirada de todas as agências físicas do Brasil, surgiu também uma oportunidade, uma estratégia para outros bancos menores, como as cooperativas, por exemplo, que hoje é o que salva a gente numa cidade pequena no nortão do Mato Grosso, né, Cireli? A gente precisa mandar um dinheiro para lá, só tem uma cooperativa de crédito. Então, também abrir um canal para eles. Vai ser para mais 5 anos, vai ser para mais 10 anos. Provavelmente, no SWOT deles, eles descobriram isso. Então, não deixem de fazer o SWOT. Não deixem de fazer esse exercício. Mas coloca o teu cliente no centro, tá bom? Alguém aqui quer falar alguma fortaleza da sua empresa? Fortaleza é gostoso falar. Quer falar? Gente, é hora de fazer merchan agora. Nós estamos tudo empresário. Quando a gente está junto com o empresário, a gente faz merchan dos negócios. Fala, Michael. Cursos internacionais. Muito bom. Então, uma certificação internacional é uma fortaleza de vocês. Muito bom. Quem mais? Quem tem uma empresa que tem marca, que tem credibilidade, que tem fluxo de caixa, né? Fortaleza, tudo fortaleza. Fraqueza. Gente, eu acho que é só na minha empresa, tá? Mas na empresa de vocês, tenho certeza que não acontece isso. Turnover. O que é turnover? Empresa com turnover alto, empresa doente. Vou falar de novo. Empresa com turnover alto, empresa doente. Turnover é rotatividade de funcionário. Quando a gente perde a capacidade, quando a gente perde todo aquele capital intelectual que está acumulado naquela equipe, a equipe vai embora, gente, é um horror. Então, isso é interno, é uma fraqueza. Mas é só na minha empresa que acontece turnover. Oportunidades. Sistema novos, coisas novas. A IA é uma oportunidade ou é uma ameaça? É uma oportunidade? E aí? É as duas. Depende como a gente vai, né? A história do lobo, né? Depende do que eu vou alimentar, né? A IA pode ser hoje uma oportunidade, pode ser uma ameaça enorme, dependendo se eu vou saber usar. Então, façam esse exercício. Depois desse exercício, como é que está indo o nosso tempo aí? Depois desse exercício, nós estamos com tempo ainda. Estamos indo meio rápido, viu, Dani? Você coloca fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças e cruza tudo que você anotou. Cruza tudo que você anotou. Se eu tenho essa fortaleza, eu tenho, Michael, certificações internacionais dos tratamentos integrativos que eu ofereço. Isso é uma fortaleza.
E eu aqui na oportunidade tinha aparecido que o David tinha trazido para a gente uma nova forma de anúncio de marketing digital. Eu ter certificações internacionais com a possibilidade de marketing digital gera uma estratégia? Que estratégia? Anunciar meu produto através desses canais, por exemplo. Participar das rodadas de negócio da associação comercial, por exemplo. E vai anotando. Vai anotando. Todas as estratégias, independente. E no final vai aparecer mais um monte de ideia. E vocês jogam tudo aí, todas as ideias. Vão jogando todas as ideias. Estão acompanhando até aqui? Então, o que a gente já fez até agora? Analisou o cenário, fez o SWOT e cruzou os itens do SWOT e relacionou uma lista de estratégia, um monte de coisa. Eu tenho que fazer treinamento para a minha equipe, eu tenho que fazer treinamento de comunicação, eu tenho que melhorar a abordagem dele de vendas, eu tenho que comprar um software novo, tenho que mudar meu ERP, nossa, eu não tenho sistema de gestão, eu não estou conseguindo integrar a contabilidade junto com o contas a pagar e o contas a receber, eu tenho que trocar meu ERP, vou pôr SAP aqui na minha empresa, né? Vou ter que trocar meu ERP, eu tenho que ter um sistema de folha de pagamento, eu tenho que comprar um equipamento novo, eu tenho que comprar um caminhão novo, eu tenho que comprar um equipamento, sei lá, eu tenho uma clínica de medicina, um equipamento de R$1 milhão, tem que comprar, eu vou listando aí. Lista, sem dó. O chat GPT ajuda no training. O chat GPT ajuda tudo. O chat GPT, eu vou falar sobre isso no final, depois que eu apresentar tudo isso. E eu acredito mesmo que ele ajude. Mas a gente tem que tomar cuidado só do seguinte, e o David pode me corrigir, que ele é mais da área. Não é só fazer o prompt certo, não é só pedir certo. Você tem que saber os conceitos, porque se você não souber os conceitos, vê se você concorda comigo, Germano. Se você não souber os conceitos, você não vai nem saber analisar se está certo. Eu tenho muita preocupação da gente, no futuro, só se apoiar na IA sem conhecer nada dos conceitos. Eu também sou defensora de usar e estou usando pra caramba, porque eu fui da época que começou a usar HP. E meu pai tinha horror de usar HP, porque meu pai fazia as contas de estoque assim, Aurélio. Ele somava as caixas de cerveja de baixo para cima, na lateral e na profundidade, ele multiplicava esse por esse por esse, e ele fazia conta de raiz quadrada, irmão. Era coisa enlouquecedora. E eu queria usar, aí ele fazia juro composto de cabeça. Sabe um turquinho que você conhece, Omar? Era daquele tipo. Era um horror aquilo. E eu fui usar o HP, meu pai falava que eu tinha que saber fazer conta. E eu falava, mas para quê? Né? Eu temo, tá agora aquela pessoa velha que contestou. Mas eu acho que a gente precisa saber os conceitos. E é isso que vocês estão fazendo aqui, né? Mas vamos usar sim. Ele é bom mesmo, o tal do ChatGPT é bom mesmo. Bom, vai, Rita. É para interferir, tá, gente? Por favor. Que eu estou indo até rápido. Então pode interferir. Mas como hoje tem feito de Marília, tem várias escolas e eu estou tentando me esforçando muito para entender, e já que você tem essa liberdade, que tem muitas coisas que eu já ouvi em outras palestras, e eu acho que para a escola é muito complexo isso, porque a gente já está na metade da palestra e a gente tem um exemplo de escola. E para a escola é muito difícil. Por exemplo, vocês podem ter algum sistema ou funcionário terceirizado. Vocês podem ter um sistema de IA diferenciado. Nossa, muitas coisas não funcionam. Então, eu estou tentando captar algumas coisas que já imediatamente levam para a escola, mas são escolas, inclusive, interiores. E como o Nelson sempre coloca, querendo o nosso escolas particulares, a maioria é muita evolução. São escolas familiares que não conseguem entender que são empresas.
A minha não é mais assim, porque eu saí da escola familiar. Para montar. Ai, que susto! Para montar uma escola com um sócio que não deixa de ser familiar. Agora nós somos ex-marido, ex-mulher, então somos só sócios. Então ficou um pouco mais empresarial. Mas é muito difícil. Então hoje eu tenho um sistema de ensino que a gente coloca ali o sistema de notas e não é anuência, a revisão diária do pai ali com recados e tal, e a gente tem um outro sistema que tem a questão burocrática, administrativa e entrada e saída, como você está falando, aí eu consigo entender um pouco melhor essa questão financeira que eu detesto. Meu negócio é educação e emocional, pois é. Eu também tenho que aprender, porque meus maridos que tinham que cuidar dessa parte e briga por essa parte, mas não liga, então alguém tem que ligar. Mas eu tenho uma pessoa de confiança que cuida disso, né, amorzinho? É que ela é mãe da minha escola. Ela tem escola e é mãe da minha escola. Tem um monte de escola, assim. Desculpa, mas assim, eu acho que alguns exemplos seriam importantes que nos ajudariam. Quem mais tem de escola aqui? Ela. Vamos tentar fazer alguns exemplos de escola. Primeiro assim, Rita, para aliviar teu coração, tá? Eu não conheço ninguém que não acha que o seu negócio é o mais complicado de todos. E que o seu negócio é diferente. Não, você não entende, Adriana. O meu negócio é diferente. Eu já estou na 10ª turma do curso, né, Vinícius? Então, lá no curso já passaram 450 pessoas, mais ou menos. Fora planejamento estratégico, eu já fiz, sei lá, esse ano eu estou fazendo para um grupo grande, o 4º ano consecutivo, 5 empresas. Então, assim, fiz muito já. Todo mundo fala, não, você não entende, o meu negócio é diferente. Então, se eu te contar alguma coisa do meu negócio, você vai ver que o meu negócio, que aliás as pessoas falam assim, Adriana, é fácil, vender cerveja é fácil. Você está no mundo natureba, ninguém mais vai beber. Não, eu vou, assim, nós estamos gravando, né, Bruno? Isso que é duro, né, turma? É duro, gente. É fácil mesmo. Vender cerveja é fácil, né, Tarek? O duro é ganhar dinheiro. Eu estou lá para quê? Eu só tenho um fornecedor, que é a Ambev, que é o maior banco do Brasil, ou não, Narciso? Que diz que a minha margem é fixa. Eu compro a cerveja, por exemplo, a R$100 a caixa para vender a 112. Se o mercado está vendedor e eu vender a 113, a próxima vez que a minha carreta for na fábrica, ele me cobra 101. Porque o meu sistema é dela. Porque tinha 3 sistemas homologados, ela desomologou 2 e comprou essa que eu sou obrigada a trabalhar. Sabia, Germano? E se aumentar o preço da cerveja, eu pago sobre o meu estoque. Então é fácil vender cerveja. O difícil é ganhar dinheiro. Então, se eu contar do meu, se o Marcelo contar do dele, a Luana contar da dela, o Nelson, está todo mundo. Então, primeira coisa, calma teu coração. E segunda coisa, quando você fizer aqui o SWOT, o que vocês vão fazer, as escolas? Façam juntos, é uma proposta, Nelson. Legal. Faz o SWOT das escolas. Porque assim, o que é núcleo setorial? O que é núcleo setorial? É juntar pessoas que inicialmente se veem como concorrentes e depois elas entendem que se todos crescerem, o mercado cresce. Você não está roubando do Nelson, o Nelson não está roubando de você, cliente. Se todo mundo aqui crescer, o mercado cresce, todo mundo cresce. Então, se ajudem. E, provavelmente, o SWOT de vocês vai ser muito parecido. A estratégia vai mudar alguma coisa, porque aí vai depender da disposição de um investir, do outro investir, o tipo de público, com que público você vai se comunicar. Agora, qual que é o teu diferencial em relação ao teu concorrente? Quais são as fortalezas da tua escola? O que você tem que comunicar que você tem de diferencial? Que faz uma mãe escolher a tua escola para pôr o filho lá? Quem que é o decisor da matrícula? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é dono de escola. Ele falou, Adriana, mudou muito. Porque hoje a criança às vezes é o decisor. Eu não sei, eu não conheço nada do mercado de vocês.
Mas hoje a criança às vezes é o decisor. E se o amiguinho for, ele vai também. Então, às vezes, eu tenho que comunicar com a criança. Eu não conheço o negócio de vocês. Mas já começou a fazer, Rita, o SWOT? Já deu para começar a falar sobre o SWOT? Então, com quem que eu me comunico? Que é a minha fortaleza? O que é o meu problema? E para você saber qual que é a tua fraqueza, é muito bom se comparar. Estar num núcleo setorial muda tudo. Agora, é super difícil o núcleo setorial, porque no começo as pessoas se veem como concorrentes. Eu vi dono de pizzaria se bater na CIRP um dia por causa de pizzaiolo, né, Dani? Lembra? É verdade, mas o começo do núcleo setorial é sempre assim. No começo eles não entendem, porque eles se veem como... um roubou o pizzaiolo do outro. Depois que eles entendem que todo mundo se ajudando, o mercado cresce. Dá para fazer. Se quiser, eu venho até ajudar. Tá bom? Mas deu para entender? Pouco? Então, beleza. Feito o SWOT, então, olhando sob ótica do cliente no centro, isso é importante para o cliente, partimos para a próxima etapa, e a próxima etapa ele está toda a estratégia que você precisa fazer. Eu preciso de um estacionamento diferente para a hora que os pais chegam. Preciso ter. Dá para ter? Eu tenho como fazer o investimento esse ano? Não sei, mas eu preciso de um recuo lá para os pais estacionarem o carro na hora que vão deixar seus filhos. Eu preciso ter alguém que vai buscar o filho no carro. Eu preciso de um sistema de comunicação com os pais. Eu preciso ter câmera nas salas. Não sei, mas eu tenho certeza que as escolas... E outra coisa, buscar boas práticas. Buscar boas práticas. Tem gente fazendo melhor que eu, com certeza, em tudo. Então, listas e estratégias. Só que, feita a estratégia, qual que eu coloco em prática primeiro? Eu fiz uma lista de 25 estratégias. Eu preciso trocar o RP, eu preciso comprar um equipamento, eu preciso fazer o recuo da calçada para a mãe estacionar o carro, eu preciso contratar um novo método de ensino. Qual é a que eu vou colocar em prática primeiro? Preciso treinar os funcionários. Como que eu escolho? Como que você chama? Paula. Esforço versus impacto. Boa, já é alguma coisa. Boa ideia. Esforço versus impacto. O que mais? O que, Nelson? Tamanho do investimento, Marco. Custo-benefício. Esforço, impacto, custo-benefício, o que mais? Já deu para sentir que nós temos que priorizar, porque alguma ação a gente vai pôr em prática na frente. Qual é a matriz que eu gosto? E fotografem. É a Flaviana que está lá? Sou sua fã, Flaviana. Te sigo, hein? Sou sua fã. Faz tempo que eu estou para te falar isso. Priorização. Como é que a gente prioriza as ações que a gente vai colocar em prática na frente? Eu gosto da seguinte matriz. E a matriz é o seguinte: importância, impacto, custo e tempo. E a gente vai dar nota de 0 a 10, de 1 a 10, em cada um daqueles itens. Vocês fizeram lá 25 itens que vocês vão de ações. Drica, você precisa... Sei lá, você precisa trazer o Wagner Moura para dar um treinamento, você precisa comprar um teatro. Escreve, pode escrever, escreveu aqui, a Drica vai comprar um teatro. Mas qual que eu vou colocar em prática primeiro? Aí eu estou lá com a turma reunida, nós vamos pontuar de 0 a 10, de 1 a 10, para impacto, importância, custo e tempo. Impacto e importância, gente, é que eu estou fazendo muito rápido, o legal era a gente exercitar. São notas praticamente sempre iguais. Sempre iguais. E quanto maior a importância e maior o impacto, a nota é... Quanto maior a importância e maior o impacto, a nota é... Quanto maior o custo e maior o tempo, a nota é... Só a Dani que não cai, a Dani é foda. Está atenta. Quanto maior a importância e maior o impacto, a nota é maior. Quanto maior o tempo e maior o custo, a nota é menor.
A nota é menor. E por quê? Por que, Marcelo, que eu uso essa técnica? Vou pôr Aí começa a história do custo-benefício. Por exemplo, vou dar o exemplo da Drica. A Drica, para a fábrica de sonhos, um dos itens era construir um teatro. E o outro item era... Não vou fazer de estrutural, vamos fazer um ensaio. Sei lá, fala outro, Drica. Uma formação que você vai fazer uma oficina. Você vai fazer uma oficina com os artistas da tua trupe, da fábrica de sonhos. Então, vamos imaginar lá. Construir um teatro, qual a importância disso? Cacete, gente, construir um teatro. 10. Qual é o impacto disso? 10. Qual que é o custo disso? Hã? O custo é alto, então a nota é baixa. O custo é altíssimo. Então a nota é 0, é 1. Como se chama? O Igor falou 1, nota 1. E qual que é o tempo que leva para a fábrica de sonhos começar a ter resultado com a construção de um teatro? 5 anos, no mínimo. Então a nota é 1. Então guarda aí na cabeça. Qual que é a nota disso? 22. 10, 10, 1 e 1. 22. Aqui estava, a Drica vai dar uma oficina, um treinamento para esses artistas que vão fazer agora o final do ano, os shows de final de ano. Qual que é a importância disso? É 10 também? Vamos imaginar que eram 8. Só para ficar fácil. O impacto disso, acho que era até 10. Então, 10. Se a Drica falou, eu que vou desmentir, né? Então, 10 e 10. Qual que é o custo disso? Você que vai dar o treinamento. Nossa, custo super baixo. Exato. Então, custo baixíssimo. A Drica mesmo que vai dar o treinamento. 9, 10? 9. E qual que é o tempo que você pode pôr em prática essa ação? Já. Já é nota? Qual que deu a soma da pontuação? 37, 39. A outra deu? Pedir para classificar da maior para menor. Qual que é a ação número 1? A oficina. A oficina. Para que serve a matriz de priorização? É para não deixar a gente esperando aquele investimento do RP, aquela construção da sede nova, aquela construção do teatro. Não, mas quando eu tiver a sede nova, quando eu tiver meu RP, que eu virei o RP, e você não percebe que você está deixando de fazer as coisas comportamentais do dia a dia. De tudo que eu passei, que eu vou passar para vocês, essa é a chave. Essa é a chave. Se vocês não quiserem fazer nada do anterior, só listar aqui todas as ações que vocês têm que fazer e priorizar com esse método simples, já dá um puta no resultado. Luana, nunca mais a gente dá desculpa. Ah, não, você é a Luciana. Nossa, eu estou te chamando o nome da tua irmã. 10 vezes eu chamei, desculpa. Também que vocês duas são lindas, então tá tudo bem. Desculpa, Luciana. Então, a matriz de priorização serve para isso. Vocês vão ver que todas as ações comportamentais vão vir antes. E a gente põe em prática amanhã, não fica esperando o resto. Deu para entender? Próximo passo. Tiraram foto disso aqui? Tiraram foto? Próximo. Tira lá, Drica. Isso necessariamente tem que ser material. Pode ser na planilha de Excel. É que eu sou psicopata do Excel, né? Eu faço até lista de supermercado eu faço reunião com pauta e ata com meus funcionários na minha casa com planilha de Excel.
Então, mas pode ser na mão mesmo. Gente, papel de pão dá para fazer. Papel de pão dá para fazer. Faz na mão. Exato. Mas uma planilhinha simples ajuda. Tiraram foto? Próximo passo, depois da matriz de priorização. Fizemos uma matriz, tem uma lista lá de tudo que a gente tem que fazer. O que a gente faz depois? Pôr em prática. Mas como? Aurélio de novo. Quem é que faz listinha de ano novo? Todo mundo. Eu também faço. Aliás, a minha eu já fiz no ano que vem. Esse ano, vocês vão pegar a listinha de ano novo, vocês vão lembrar de mim, e vocês vão pôr a listinha de ano novo num 5W2H. Todo mundo sabe o que é 5W2H? A Drica arrepia os cabelos. Dani, eu olho assim, ela vai te matar, vai falar, Dani, nunca mais convida a Adriana. 5W2H é o método mais simples de plano de ação que tem. O que, como, quando, quanto, né? Então, o plano de ação é o que te guia para o teu objetivo. Pega a listinha de ano novo e põe no formato do 5W2H. Põe no formato do planinho de ação, que nada mais é que isso aqui, ó. O que está na coluna do que é aquela lista que estava na matriz de priorização. É o tal do que? A estratégia, é o... Esse. Coloca a lista de ano novo no modelo de plano de ação. O que eu tenho que fazer? Quem é o dono dessa ação? Lá na empresa, quando vocês estiverem com a equipe, vai acontecer, vocês vão lembrar de mim, vai acontecer das pessoas falarem assim, é o financeiro, é o departamento de vendas. Não coloca departamento, tem que colocar o dono, tem que colocar o dono da ação. E quem que é o dono da ação? Quem é o dono da ação? O duro está gravando, né, Dani? Tem coisa que não pode falar. Quem que é o dono da ação, gente? É quem presta conta da ação, né? Quando eu era presidente da CIRP, o Paulo Sader falava assim para mim, Adriana, você não pode falar essas coisas, você tem que ser magnânimo. Eu não sou mais presidente, né, Germano? O dono da ação é quem põe o cu na reta. Entendeu? É a pessoa que presta conta da ação naquela reunião de acompanhamento dos indicadores. Então, é o nome de uma pessoa aqui. E na frente, a gente vai descrever o como nós vamos fazer isso. E o como pode ter 10 linhas. O como pode ter muitas linhas. E eu vou dar um exemplo prático de novo, Rita. Depois, o quando eu vou me dedicar a isso, quanto vai me custar. E aqui o status da minha planilha, quando você coloca concluído, acende um farolzinho verde. Em andamento, acende um farolzinho amarelo. Durante o final da gestão do Maurício Belodi, a minha gestão, eu acho que a do Paulo também usou, toda segunda-feira nas reuniões de diretoria, a gente apresentava o plano de ação dos diretores. 40 e tantos diretores voluntários. Ninguém quer estar com amarelinho no farol. Todo mundo quer estar verdinho no farol. É impressionante como um farolzinho faz a diferença. Começa a colocar um plano de ação na equipe de vocês em reuniões periódicas. Vocês vão ver como muda tudo. Vou dar um exemplo. Uma vez fui dar uma palestra, há muitos anos, no terceiro colegial de um colégio aqui em Rio Preto, faz tempo mesmo. A menina falou, era na época do Joaquim Barbosa, e a menina falou para mim que queria ser ministra do Supremo. Aquela época era legal, né? Aí, ela falou assim, quero ser ministra do Supremo. Aí, quem é a responsável por isso? Ela. Como ela vai fazer isso? Qual é a primeira coisa? É fazer na arquitetura? Primeira coisa, ela tem que passar no vestibular de Direito. Depois ela tem que rachar de estudar. E depois ela tem que passar num concurso. Tá dando para entender, Rita? Então é isso. O que eu quero? Gente, isso aqui serve para tudo, até para arrumar namorado. Aí, quando eu vou me dedicar a isso? Quanto que isso vai me custar?
Gente, é sério, pega a listinha de ano novo e põe no modelo de plano de ação. Tiraram foto? Sim. Tiraram foto? Então, aí nós estamos com o plano de ação, com o planejamento estratégico finalizando. O que eu tenho de mensagem para vocês? Modelos, qualquer um dá certo. Aí tem Shigawa, tem Design Thinking, tem... todos os modelos dão certo, se eu tiver disciplina. Se eu não tiver disciplina, nenhum vai dar certo. Agora, eu fiz tudo isso, cheguei no plano de ação, a equipe escreveu o plano de ação. O que eu tenho que fazer depois disso? Para a equipe cumprir o plano de ação, a equipe tem que ter o quê? Meta. E aí eu faço uma seguinte observação para vocês, baseado na nossa própria história. Nós fomos, durante muitos anos, muito competitivos. Tão competitivos que a gente era competitivo até entre nós, dentro da empresa. Isso segrega a empresa. E hoje nós temos metas cruzadas, metas colaborativas. Tem que ter uma meta que é a mesma para a empresa inteira. Qual que é a meta que é a mesma para a empresa inteira? Meta de rentabilidade. Essa é a meta que tem que ter todo mundo. E as outras tem que ter colaborativo. Porque senão, isso aí é coisa do povo do RH. Turnover é responsabilidade do RH? Turnover é responsabilidade de quem? Do líder. Coisas desse tipo, tá? Obrigada, Bruno. Depois disso, depois de estabelecido as metas, a gente tem que ver se essas metas nossas são SMART. Todo mundo já ouviu? Tirem foto. A meta tem que ser SMART. O que é SMART? Ela tem que ter um resultado específico, possível de ser medida. Então, ela tem que ser mensurável. Ela tem que ser desafiadora, mais atingível. Porque se eu colocar como meta um negócio que é um delírio, a turma já desanima no começo do mês. Eu faturei 10 esse mês. Mês que vem eu tenho 500 alunos. A minha meta o ano que vem é 1.000 alunos. O pessoal já desanima. Então, tem que ser desafiadora, mas tem que ser atingível, senão a equipe não vai atrás, né? E ela tem que ser relevante para a empresa e, principalmente, tem que ter prazo. Meta tem que ter prazo, senão não vale. Depois, o Peter Drucker fala isso, né? O que não se mede não se gerencia. Então, eu tenho que ter formas de medir. Hoje, as que estão mais comuns são realmente ter os KPIs, né? Hoje em dia está muito comum também os OKRs. Não vou entrar nesse mérito hoje, que a gente já começa a ficar um pouco mais sofisticado, desnecessário, porque assim, precisa ter isso. Nós temos IC e V, item de controle e item de verificação, que é a meta propriamente dita, e a meta que vai ajudar a bater na meta. É bom? Precisa? Não precisa. Dá para ser mais simples, tá? Mas só para vocês saberem que tem. E aí, partindo para o outro item lá do PDCA, lembra? Diagnostiquei, fiz o plano de ação, treinei a turma e pus em prática, e depois tem que ver se está dando certo. Quando que eu vou ver se está dando certo? Quando que eu vou analisar esses indicadores? Nós temos que criar um calendário de reuniões obrigatórias. Poucas reuniões, não é para ficar o dia inteiro fazendo reunião, todo dia fazendo reunião, mas algumas reuniões obrigatórias de acompanhamento de indicadores. Então, nós temos uma reunião de planejamento semanal, toda segunda-feira de manhã, logo em seguida uma reunião entre as áreas, para ver que uma área depende da outra, e uma reunião mensal de acompanhamento dos indicadores e também de OBZ. É nessa data. Acho que eu até pus aqui. Nós temos diariamente as reuniões motivacionais no comercial. O negócio funciona igual a igreja, turma. De manhã só fala motivação. Problema a gente só fala à tarde. É verdade mesmo. Nós não falamos de problema de manhã, mas a pessoa não pode sair para a rua derrotado, né? Então, nós temos de manhã reunião motivacional. Aí, problema, a gente tenta falar à tarde. Então, toda a revisão da rotina são nessas reuniões. E a revisão do desempenho, que são os indicadores, são nessas reuniões mensais, tá? Essas reuniões, nós temos que acompanhar os nossos indicadores. Como é que estava nosso faturamento? Como é que está nosso faturamento hoje? Rita, começa estratificando.
Você só vai começar a conseguir medir o que você estratifica. Então, comece estratificando. Quantos alunos você tem, quantos você tinha? Qual é a saída dos alunos, quanto você tem hoje? Qual que era a rentabilidade por aluno, qual que é a rentabilidade hoje? O que você investia para ter esse material, o que você tem que investir hoje? Então, esses indicadores vão te dar muitos insights. A gente só faz gestão em cima de indicadores. E depois disso, eu coloquei isso aqui pelo seguinte, como eu falo muito de fazer reunião, um dia um aluno meu lá do curso, né, Vinícius, falou assim, nossa, Adriana, você fala de fazer muita reunião, a gente vai ficar muito tempo em reunião, só que ele mediu, né, foi o Daniel, né, lá de Mirassol, e deu 16%. O Rafael, não o Daniel é o pai, o Rafael. E aí eu falei, reunião, gente, reunião tem um rito para acontecer na reunião. Você não pode marcar uma reunião e chegar lá e sentar sem... Desculpa. O que nós vamos bater papo aqui hoje? E vocês vão no boteco, compram uma cervejinha da amiga de vocês aqui e fica lá batendo papo. Tá ótimo também, mas reunião é outra coisa. E reunião, ela tem que ter um fluxo para acontecer. Ela sempre começa olhando o farol do time. Então, como é que nós saímos aqui da reunião passada? Como que é o nosso farol? O que eu estou batendo, o que eu não estou batendo? Aí eu estratifico os indicadores, aplico as ferramentas de gestão, um plano de ação, e aí eu saio da reunião com um plano de ação do que eu estou com tendência de não bater. O que eu tenho tendência de não bater gera um novo plano de ação. Esse é o fluxo de toda reunião. Qual a última fala de toda reunião, gente? A gente sempre encerra a reunião do mesmo jeito. Quais os próximos passos? Porque senão, você chega na outra reunião e começa o mesmo assunto tudo de novo. Então, eu termino uma reunião sempre com qual é os próximos passos. E depois colocar tudo isso numa gestão à vista. Coloquem isso de forma que as pessoas vejam as metas. Coloquem nas paredes as metas, os indicadores, os acompanhamentos nas paredes. Os nossos quadros de acompanhamento são super simples, são quadros de plástico. Todo mundo coloca lá a meta e todo dia vai colocando a tendência. Super simples. Mas tudo que você dá visibilidade faz com que a pessoa busque, faz com que a pessoa se sinta comprometida em buscar. Tá? Estamos partindo para o final? Coisa pra caramba, né? Todo mundo tirou foto de tudo? Então, vocês vão treinar e depois vocês vão me contar. Pergunta. Tudo isso garante o resultado? Fizemos coisa pra caramba. Aliás, Aurélio, sabe o que eu já ouvi? Adriana, está mudando tanto, a gente não sabe se vai ter inflação, se não vai ter inflação, como é que está a política, como é que está a carga tributária, o que adianta eu planejar? Uma coisa eu garanto, não planeja que é pior. Né? Faz 3 cenários, um cenário pessimista, um realista, um otimista. Faz 3 cenários, se for o caso, mas planeja que é melhor. Então, assim, tudo isso garante, né, que vai dar resultado? A verdade é que ajuda bastante. Ajuda bastante. Mas a única certeza é realmente que está tudo mudando, né? Está tudo mudando e a velocidade dessa mudança cada dia é maior. Essa frase é de 1970, do Alvin Toffler. Mudança é o processo pelo qual o futuro invade as nossas vidas. Ele falou isso em 1970. E essas mudanças estão cada vez mais rápidas, né? E elas estão cada vez mais rápidas porque a tecnologia está afetando muito a gente. Hoje, a gente se comunica praticamente só usando... Quer que volta, Rita? Vocês já perceberam tanto que a tecnologia está afetando a nossa vida? Está afetando a nossa vida em tudo. A gente se comunica diferente. Nós temos... Isso é para um outro bate-papo, né, Dani? Um outro bate-papo que a gente vai fazer, mas assim... Você se comunica igual no WhatsApp, no celular, no e-mail e na reunião, porque é diferente. No WhatsApp a comunicação é de um jeito, no e-mail é de outro jeito, tem um protocolo, na reunião presencial é de outro jeito. O líder tem que ter ferramenta, mas isso é um papo a mais sobre. Mas hoje a tecnologia está afetando muito a nossa vida. E a gente tem que estar atento a isso. Opa, parou de mudar.
E estamos ficando muito, muito, muito ansiosos, né? Então, assim, é o ChatGPT que vai me salvar? Ele vai me ajudar. Mas agora eu acho que por isso que o núcleo setorial é tão importante. A gente se dá a mão, respira fundo e vamos junto. Está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo passando pelos mesmos problemas. Então, é hora realmente da gente se ajudar. Acho que está acabando a pilha aqui, viu, meninos? Viu, áudio? Bom, opa, oi? Pulou dois? Então, assim, qual é o futuro da gestão com a IA? A gente está se perguntando muito agora, eu não preciso mais fazer gestão, não preciso mais aprender, inteligência artificial vai resolver tudo? Na verdade, o que eu acredito é que a inteligência artificial, os dados analíticos, vão ajudar a gente a tomar decisões muito mais precisas. Nós sempre tomamos decisão a partir de dados. Você não toma decisão só pelo bom senso. Tudo tem que ter fatos e dados. E isso vai ajudar muito a gente. A tecnologia vai automatizar muitos processos. A Marta Gabriel fala, para você não ser substituído por um robô, não seja um robô. O maior diferencial do ser humano é ser humano. E a inteligência artificial vai ser, sim, amplamente usada. E a gente tem que aprender a usar. Mas nós não podemos perder a nossa humanidade. E aí eu queria só reforçar do que continua valendo. E eu realmente acredito nisso. Muita coisa que a gente aprendeu, que nos trouxe até aqui, não vai nos levar para o futuro. Mas muita coisa continua valendo. Façam o exercício na empresa de vocês, o que vocês precisam manter e o que vocês precisam evoluir. Nós fizemos esse exercício, foi um olhar para dentro, foram vários encontros, foi umas sessões de terapia, viu, Dani? E eu vou contar para vocês que a gente viu que o senso de dono, o sonhar grande, isso a gente tem que manter, porque é muito nosso. Mas nós tínhamos que desenvolver a parte colaborativa, pensar a longo prazo, e várias coisas que foi muito, assim, num primeiro momento até doído para a gente. Mas façam esse exercício com a empresa de vocês. Continua valendo as competências do líder. O primeiro clichêzão que eu ouvi na primeira palestra que eu assisti na minha vida continua valendo. O líder, que é o cara que vai pôr tudo isso em prática, tem que desenvolver conhecimento, habilidade e atitude. Atitude é o mais difícil de desenvolver, mas para ficar fácil para entender, atitude é aquilo que a gente faz quando o filho da gente está com febre 1h da manhã, a gente não fica dormindo. E conhecimento é isso que vocês estão fazendo aqui. E habilidade não é só empatia, é mais que empatia. É se colocar no lugar do outro, na situação do outro, e entender como a gente tem que se comunicar com esse outro, que pensa e sente diferente. Aqui eu pus esse slide só para lembrar a história de soft skills e hard skills, que a turma está falando tanto, né, que a gente tem que desenvolver, principalmente nossos soft skills. E é isso, gente, visão sistêmica, nós temos que desenvolver sempre visão sistêmica, todos os elos da empresa precisam estar funcionando para a gente ter resultado. Então, é o financeiro, a empresa é o corpo humano, e só com todos os órgãos do corpo humano funcionando é que a gente vai ter resultado. Então, todos são importantes. Coloquei aqui a história da comunicação para vocês prestarem atenção, trabalhar em equipe, juntar a inovação com gestão, não dá para abandonar, não dá para ser só inovador, não dá para ser só inovação. Então, usar aí a tecnologia ao nosso favor. Mas cuidado, né, gente? Eu estou bem apaixonada, assim, pela inteligência artificial, vou confessar para vocês que, inclusive, às vezes até me distrai. Eu tenho gostado bastante aí da versão que eles fez de mim. E gostei bastante mesmo. Mas a gente tem que usar isso só para nos ajudar a ir mais rápido, né? A gente tem que tomar cuidado para não achar que isso é uma verdade, porque não é. E eu que não nasci na era digital, eu vou ser essa. Vocês podem ter certeza, então eu os convido também a gente aproveitar a inovação, mantendo aí tudo que a gente nos trouxe até aqui. Indicar um livro, sempre gosto de indicar um livro que me ajudou muito nesses últimos 3 anos aí, foi o livro de Simon Sinek, que é O Jogo Infinito. Alguém já leu aqui?
Leiam, é excepcional. É um livro que fala do... Tanto que você sobe o helicóptero para ver a vida, mais ou menos assim. Você pode... Teu time perdeu o jogo, você pode ver só que o teu time perdeu o jogo, mas você pode olhar o campeonato, ou você pode olhar a história de todos os campeonatos. Então, o jogo é um jogo infinito, né? Por isso que tem que ser um aprendizado constante, e por isso que nós somos seres humanos em construção. Aqui, a simbologia que eu usei para usar esse em construção é um tsuru, que é aquela dobradura de japonês, que tem que ter muita paciência, mas é um tsuru colorido. E isso representa a nossa diversidade, porque a gente aprende muito com as nossas diferenças, a gente aprende muito quando a gente respeita e traz diversidade para perto da gente. Só para fechar, quem vai fazer isso tudo acontecer somos nós, os líderes da nossa empresa, e trabalhar em equipe. Não posso deixar de fazer o fechamento, que quem já me ouviu falando é o mesmo, faz uns 15 anos que eu falo isso, mas é porque eu acredito mesmo e eu adoro repetir. Acredito de verdade que a gente tem que sonhar grande, mas sonhar é à noite. Durante o dia a gente trabalha duro para correr atrás do sonho. Isso podia ser minha palestra inteira, as coisas que eu acredito: Deus, família e trabalho, transparência e honestidade, resultado sem atalho, cuidar da nossa gente, entregar segurança, cordialidade, capacitação e reconhecimento. Segurança aqui eu pus em letra maiúscula, porque segurança não é só EPI, é segurança psicológica, criar ambiente de segurança psicológica. Eu falei aquela hora do reconhecimento da meritocracia, são coisas diferentes. Esforço gera reconhecimento, mas o que gera prêmio é entrega. Isso é meritocracia. Toda empresa tem que ser sustentável, e sustentabilidade é ética, lucro, responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Ter foco em meta e trabalhar com alegria, né, gente? Porque a vida é dura, a gente tem problema, todo mundo tem problema, então tem que trabalhar com alegria. Alguém sabe o que é isso aí? Agora é encerramento mesmo. O que são esses 6 pontinhos? Alguém sabe o que é? Nós estamos vivendo a era do... Esse é o E em braille. Nós estamos vivendo a era do E. E a era do E é a era da tecnologia e da proximidade. É a era da inclusão da diversidade. Volto. Nós estamos vivendo a era do E, que é a era da a era da tecnologia e da proximidade. A era da inclusão da diversidade. A era do desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Da gestão e inovação. Da razão e da fé. Era isso que eu tinha hoje para vocês. Muito obrigada. Pode fazer pergunta. Muito obrigado. É sempre uma aula, é sempre uma alegria muito grande. Eu acredito pela hora avançada, pessoal, nós podemos ter um pouco de interação, mas a gente, infelizmente, vai precisar encerrar. Muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por essa aula, é sempre um enorme prazer te ouvir. Obrigado aos nossos palestrantes, David, que caminhou com a gente nessa jornada, Flaviana, lá no fundinho, que esteve conosco também. Obrigado a cada um de vocês que caminhou conosco nessa primeira edição dessa jornada de conhecimento, que certamente foi edificante tanto para vocês quanto para a gente. É um projeto novo da associação e que ele se encerra agora em outubro, retorna no primeiro trimestre de 2026, certamente com muito mais conteúdo, com muito mais prática, e a gente espera reencontrar cada um de vocês. Obrigado por escolherem terminar essa noite com a gente. Vão com Deus, uma ótima noite a todos vocês.